Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o podcast Desbravando a Indústria 4.0, projeto este desenvolvido pelo NEAI, Núcleo de Estudos Aplicados em Indústria 4.0. Sejam bem-vindos ao podcast Desbravando a Indústria 4.0. Eu sou o Vitório Dutra. E eu sou o William Klug. As inovações técnicas incorporadas aos sistemas de produção agrícola têm induzido os produtores a estabelecer uma gestão de atividade de alto nível, visando a maximização dos resultados em uma conjuntura de crescimento e de custos. Sendo assim, aplica-se às ideias de agricultura de precisão, que é definida pela CBAP, Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, como um sistema baseado na variação espacial e temporal da unidade produtiva, que visa aumentar o retorno econômico, sustentabilidade e minimização de seus efeitos sobre o meio ambiente. Com o intuito de desbravar um pouco sobre a temática agricultura de precisão, convidamos os pesquisadores Mauro Lilis e Manuel Rosser. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui conosco. Agora a gente vai deixar um espacinho para vocês se apresentarem para o pessoal, para saberem um pouquinho mais sobre quem vocês são, em que áreas vocês vêm atuando aí no mercado, que áreas vocês vêm pesquisando. Bom, então eu sou o Mauro Lilis, eu sou mestrando em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais na UFPEL, sou gestor de pesquisa, desenvolvimento e inovação em um projeto chamado Aeroscan, sou CEO de uma startup agritech e deep tech chamada Demetec Agro, e hoje eu estou trabalhando aí com as áreas de inovação disruptiva, startups, e com ênfase no agronegócio e em agricultura familiar principalmente. Então, eu, Manuel Rosser, eu sou formado em Engenharia Eletrônica pela UFPEL, e durante o final da minha graduação eu comecei a desenvolver pesquisas, né, com o intuito de aliar o meu conhecimento em engenharia eletrônica e aplicar aonde eu moro aqui, né, da onde eu vim, da zona rural. E aí, seguindo nessa linha, eu conheci o projeto da Demetec, né? Inicialmente o primeiro contato foi com o Henrique, e aí agora eu estou junto, colaborando na pesquisa do grupo, também com o Mauro, e seguindo nessa área de pesquisa de inovação. Muito bem, pessoal. Então, para dar início à nossa conversa, para desbravar um pouquinho sobre essa temática de agricultura de precisão, a gente gostaria que vocês, tanto o Manuel como o Mauro, apresentassem um pouquinho sobre o contexto de agricultura de precisão, trazendo também quais são as diferenças que se tem entre a agricultura de precisão para a agricultura convencional, que eu acho que é predominante ainda na nossa região, e como ela funciona na prática, né? Como a gente pode encontrar a agricultura de precisão aplicada no nosso dia a dia e quais são os desafios que a gente tem para poder se implementar a agricultura de precisão dentro do campo. Bom, vamos lá. Como tu traz aí, né, trouxeram anteriormente aí da definição, né, talvez a grande chave quando a gente fala em agricultura convencional e a agricultura de precisão é essa questão da gente reconhecer e de alguma forma manejar, monitorar, detectar a questão da variabilidade espacial e temporal, né, dentro de uma unidade produtiva, que talvez seja para mim a grande chave em relação a isso. Quando a gente fala das dificuldades e dessas questões, a gente inicialmente precisa diferenciar que existem duas realidades um pouco distintas dentro do agro no nosso país, que são os grandes produtores, né, que trabalham com tecnologias mais avançadas, né, e os pequenos agricultores e médios aí,
que estão trabalhando com tecnologias ainda que talvez sejam mais próximas da convencional do que da precisão, né? E aí, por exemplo, tem alguns estudos, como do professor Molin, né, que entrevistou aí produtores na região sul, nas regiões sul, centro-oeste e Matopiba, né, para tentar monitorar, identificar esse cenário, né, da adoção da agricultura de precisão no Brasil. E na pesquisa dele, e talvez numa realidade dos grandes produtores, ele indicou então que 45% dos entrevistados ali da amostra dele, então, adotaram as tecnologias da agricultura de precisão. E quando a gente fala, então, dos índices de aplicação, né, em taxa variável, então, reconhecendo essa variabilidade que a gente trouxe, que eu trago aqui anteriormente, ele identificou, então, que 13% faziam taxa variável em relação a sementes, 14% em agroquímicos, né, e 26% em fertilizantes, né. Então, e aí quando a gente fala aí também um outro assunto que vai vir mais à tona, mas dando uma pincelada, né, em relação ao tipo de tecnologias que eles têm utilizado, então seria alguma coisa em relação à automação de máquinas, principalmente o uso do piloto automático, então que foi destacado como uma tecnologia mais adotada, com uma taxa de adoção de 60%. Não, é bem isso mesmo, a parte de agricultura de precisão. Só aí, importante ressaltar aqui para a nossa região aqui, onde tem bastante agricultura familiar, essas inovações ainda não chegaram, né? Como o Mauro disse, é predominante a agricultura convencional. Acho que uma coisa que a gente também, que eu posso complementar aí em relação, a gente falou aí de uma forma geral, mas talvez não tenha entrado exatamente na questão das máquinas, né, que eu e o Manuel trabalhamos mais especificamente, e aí eu poderia falar, então, um pouquinho, quando a gente está falando, então, de uma implementação da agricultura de precisão, na questão dos maquinários, né, ele vai respeitar, então, uma execução sequencial em 3 etapas, né, que seria, então, uma leitura, uma interpretação junto com o planejamento, né, e uma atuação, né. Então, também um dos diferenciais que a gente trabalha hoje é sempre não só monitorar e não só fazer a leitura e o planejamento, mas também com máquinas que atuem, né, porque senão a gente fica como se fosse aí um BI, né, e infelizmente a máquina não consegue atuar identificando essa variabilidade. Então, é um dos problemas, talvez acho que o maior problema que a gente vê em relação também à adoção da agricultura familiar, além dessa parte de às vezes as tecnologias não serem adequadas e pensadas para essa realidade dos pequenos e médios agricultores, essa questão de se fazer muito tecnologia para essa parte mais de BI, mais de leitura, interpretação, e às vezes o maquinário que ele tem, então, mesmo que ele saiba que ele esteja identificando algumas coisas, ele não consegue atuar porque o maquinário não tem essa capacidade técnica de fazer essa etapa, né, que precisa ser feita. Então, é uma das partes que a gente gosta bastante de atuar e que inclusive tem a ver com o que a gente vai conversar depois lá sobre a nossa startup. Como vocês veem que o desenvolvimento da agricultura de precisão, ele vem crescendo no Brasil, ele vem sendo... o pessoal do agro, ele vem querendo investir em tecnologia na sua produção, ou o pessoal ainda tem muito a cultura de robustez, de muitas vezes ter dúvidas sobre a implementação de tecnologias, porque a gente sabe que as tecnologias vão muito além, que vai desde uma plantadeira com uso de tecnologias, a pulverização hoje, nos dias atuais, o uso do GPS, né? Vocês veem que os produtores, eles vêm investindo em tecnologias nas suas propriedades e trazendo um pouquinho também para o nosso cenário aqui da região, vocês veem o desenvolvimento, o fomento da agricultura de precisão, dessas tecnologias dentro do cenário? Muito bem colocado, William. Acho que uma das palavras e uma das tecnologias que a gente consegue ver, talvez o interesse, que a gente consegue identificar, bom, eles estão procurando de alguma forma, é exatamente quando a gente vai identificar essa questão do GPS. O GPS talvez seja uma tecnologia que ele hoje já reconhece, já é quase básica, né, para quase todo mundo, pelo menos se não comprou já sabe, pô, meu sonho de consumo é ter um GPS, né, dentro das tecnologias da minha propriedade, e ao mesmo tempo também a gente vê que
a gente faz uma meia-culpa aí como cientista, agora como empreendedor, que é de reconhecer que às vezes não é só o agricultor que não está querendo adquirir tecnologias, é que talvez a gente, como criador de tecnologias, não está, às vezes, reconhecendo as necessidades específicas, principalmente desse público aí menor, pequeno e médio de produtor, né? Isso é uma coisa que a gente tem verificado, inclusive quando vai em feiras e quando conversa com agricultores, eles se sentem esperançosos quando a gente traz aí alguma coisa de tecnologia, porque parece que eles realmente querem, só que às vezes eles têm como se fosse eles sentem que tem um muro muito distante da tecnologia para a capacidade dele ou de utilizar ou de financeira de comprar. Então isso é um problema que a gente tem identificado. Eu acho que muito mais do que o agricultor ser conservador ou não querer comprar, é a gente às vezes não conseguir captar essa necessidade dele ou responder essa necessidade específica dele. E aí, como eu sempre falo, a gente busca sempre, de alguma forma, fazer essa construção de tecnologias construtivista, né? Analisando todos os atores principais, todos os stakeholders, né? Então, principalmente agricultor. E aí, durante a minha revisão de literatura do mestrado, foi um ponto que eu falei também durante a banca, né, de qualificação, era exatamente isso. Quando a gente vai analisar o estado da arte da revisão de literatura desse tipo de assunto, de adoção de tecnologias, a gente vê que às vezes pouco se consulta agricultores para saber as demandas dele. E aí acho que a parte da resistência vem exatamente disso. Ele não se sente pertencente, não sente que aquilo está adequado para a realidade dele, não sente que aquilo ele consegue operar de forma fácil, porque às vezes as tecnologias são muito difíceis de operação. A gente pode falar aí por nós, que a gente trabalha com quase todas as tecnologias das maiores para poder ver como é que a gente pode agir, como é que a gente pode facilitar ela para chegar no produtor menor. E esse é um ponto que a gente sempre debate, né? Então, como a gente pode pegar sistemas complexos e chegar na ponta, chegar no agricultor de forma que ele consiga operar, que ele consiga ter, que seja fácil de adquirir, né, esteja um valor acessível para a realidade de pagamento dele e principalmente que ele consiga ter uma fácil manutenção posteriormente, né, que é também uma grande dificuldade, porque a gente sabe que ele, principalmente na pulverização que a gente trabalha, ele não pode perder aquela janela. Então, se a tecnologia estraga, de repente ele fica 2-3 dias e aquilo ali, de repente, significa a quebra da safra dele, ele perdeu tudo, então ele não quer arriscar perder tudo. E aí, então, um dos critérios que a gente também busca avaliar quando a gente faz tecnologias, que é, de alguma forma, que a operação dele não pare total. Então, acho que é uma das partes chaves, além de ouvir mais eles. Acho que falta para nós, como criadores de tecnologia, às vezes ouvir mais o agricultor e é um dos diferenciais que a gente tem tentado aí junto à nossa região, estado e Brasil, enfim, a gente tenta ouvir todo mundo para chegar numa solução que realmente resolva os problemas reais e os problemas da grande parte dos agricultores, que é a agricultura familiar e pequenos e médios. Aí a gente está falando pelo menos uns 90% quando a gente acrescenta os médios aí. E, Manuel, quando tu fala de tecnologias aí com teu pai, que ele te traz, que ele fala, quais as dificuldades aí? Traz também um pouco o relato aí da tua família, dos teus os cursos que tu fez agora também recentemente, assim, e fica à vontade, só para contribuir também. Dizer, com qualquer tecnologia, né, sempre vai ter o pessoal vai ficar meio com o pé atrás no início, né? Por isso é importante demonstrar, tentar demonstrar o máximo que é possível fazer funcionar e aplicar na realidade de cada propriedade, né? Pois é, o Manuel também, ele estava lá com a gente na Expo Agro, né, o William e Vitória, e a gente levou vamos chamar, não sei se nem é um protótipo, mas um protótipo demonstrativo, né, que seria como se fosse um aquário utilizando uma parte da nossa tecnologia e que ele conseguia operar por celular, né, então ali conseguia ter o manejo dos bicos, né, do pulverizador, no caso ali do aquário, né, e ali a gente tentava daquilo de forma simples, e quando o agricultor ali, às vezes ficava meio reticente, olhando aquelas tecnologias mais avançadas, e quando ele pegava o celular para operar e conseguia, a gente via ali a felicidade deles e como, se a gente conseguir fazer com que aquela operação se torne simples, usando essas tecnologias, usando o smartphone, que eles já estão acostumados a usar para outros fins, né?
como isso pode ser promissor e como quebra essa barreira de que eu não sei mexer com tecnologias, eu não sei, é muito complexo, como se ele se achasse burro tecnologicamente, quando para nós aqui, eu falo por mim e pelo Manuel principalmente, a gente acha que não, a tecnologia que é muito complexa, não é que ele não saiba operar, porque às vezes a gente tem dificuldade para operar tecnologias aí, que são ofertadas no mercado. Então, para concluir essa pauta aí, essa pergunta. Também tem esse lado também, por exemplo, da gente que sabe que tem por trás dessa tecnologia da Demitec, por exemplo, para automatizar, né, a pulverização. Tem a parte de hardware, aí entra software e fazer o aplicativo, né, mas no caso do produtor final vai ser a interação com o aplicativo final, então todo esse meio ele não vai precisar dominar, né, ele vai precisar saber só usar o final. Mas, claro, tem que ter uma boa demonstração, né, para aprender o uso e entender como funciona, para ter um melhor aproveitamento, né? Não parecer que é simplesmente como se fosse uma mágica, algo fora do comum, né? Tem que tentar demonstrar o máximo que é possível fazer e simplificar os processos. Muito obrigado pela colocação de vocês. Eu acho que é algo bem pertinente essa questão de ser um produto de fácil manuseio. Eu acho que, às vezes, o agricultor ele tem muito receio da tecnologia por achar que muitas vezes é algo muito complexo. A gente sabe que em alguns aplicativos, alguns equipamentos, a gente tem fatores complexos onde se tem que ter tempo para aprender a mexer com o equipamento, mas essa questão de interação o homem-máquina, de certa forma, não ser tão complexa com o intuito que vocês têm com o produto de vocês, eu acho que é algo vai ser bem acessível para o produtor, né? E aproveitando também, comentando sobre essa questão de tecnologias, a gente sabe que a agricultura de precisão ele é um conjunto de tecnologias e ferramentas que são aplicadas para permitir melhorias em um sistema de gerenciamento agrícola, e sendo essas tecnologias e ferramentas de auto-inovação. Como vocês veem uma comparação entre essas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 com as tecnologias que estão aplicadas dentro da agricultura de precisão? Bom, acredito a nossa vivência aí diz que realmente a gente tem cada vez mais trazido todas essas tecnologias aí da 4.0 até 5.0 que seja, para dentro da agricultura, né? O grande segredo aí, que acho que a gente fala da agricultura, é um contexto um pouco diferente, que tem suas peculiaridades, enfim, e essa questão então de como a gente consegue pegar sistemas complexos e transformar eles de forma simples na hora da operação, né? Esse é o grande segredo. A gente acredita, e a gente hoje trabalha com quase todas as tecnologias habilitadoras, aí, IA, Machine Learning, IoT, dá para se trabalhar com tudo, né? O segredo é como a gente consegue transformar isso de simples. E aí, quando tu fala de tecnologias avançadas, dá para remeter um pouco e falar basicamente aqui sobre a questão da inovação disruptiva, né? Que é exatamente isso. Qual é o segredo da inovação disruptiva? Não é a gente fazer uma coisa radical, reinventar a roda, não. É a gente fazer sistemas complexos chegando de forma simples. E aí, então, tem o tripé, né, que o Christensen traz, aí, o papa da inovação disruptiva, que ele fala, então, sobre soluções simples, acessíveis e convenientes. Então, a gente trabalha com esse tripé lá dentro da empresa, né, para que essa tecnologia realmente seja acessível. Então, o desafio
é a gente conseguir que a tecnologia habilitadora chegue para esses agricultores, para todos, no máximo, que seja mais democrático, né, o acesso, e acho que é o grande desafio que a gente tem trabalhado nessa questão, mas realmente é um ponto muito importante que, se não for hoje, logo vai chegar essas tecnologias, porque é quase uma questão de sobrevivência que a gente consiga avançar nesses maquinários e nessa parte da agricultura, né? A questão de sobrevivência, ainda mais agora nesse mundo de sustentabilidade, ESG, otimização de recursos, de insumos ao máximo, né? Então não tem como a gente fugir disso. A gente vai... Quem conseguir fazer disrupção e deixar essas tecnologias complexas de forma simples e palpáveis, realmente vai ter um diferencial, mas sem dúvida vai chegar e vai ser muito importante para o nosso agro, que hoje já é muito importante no Brasil, que ele consiga avançar mais e diminuir um pouco da heterogeneidade que existe aí, entre agricultores aí no Brasil. Como tu já colocou aqui, Mauro, não sei se teria como complementar, mas como a gente vem vivenciando, né, um momento em que se tem discutido muito sobre questões de sustentabilidade dentro da produção, como é que tu vê que a agricultura de precisão ela influencia dentro em questões relacionadas à sustentabilidade? Essas tecnologias e a agricultura de precisão certamente são o ponto de virada de realmente a gente tornar de vez, cada vez mais, a nossa agronomia sustentável. Ela já passa por vários processos e a gente sempre fala que, às vezes, quando ela não consegue ser tão sustentável, é exatamente por ter esses maquinários mais antigos, né, que limitam a questão, às vezes, um bico que já não está mais em pleno funcionamento, que tem alguma coisa que, às vezes, o agricultor não sabe, não é uma coisa, ele não quer ser sustentável, não é. É aquela realidade, aquela tecnologia tá no máximo dela e a gente precisa da agricultura de precisão, reconhecer essa variabilidade, colocar tecnologias, monitorar, fazer a detecção, atuar, que aí, de forma que a gente consiga realmente aproveitar e otimizar ao máximo os recursos, né? E os insumos que isso vai ser muito bom, até porque não faria nem sentido, porque o agricultor tem um alto custo com esses insumos, então não faz nem sentido alguém desperdiçar e inviabilizar a produção dele de forma que ele não que aquilo seja essencial, né? Então, para mim, não faz nem sentido. Então, o que a gente vê que realmente, às vezes, é o próprio maquinário, aquela condição tecnológica dele, que limita o uso, a sustentabilidade máxima, o ESG máximo, né? Então, a gente sempre olha esse agricultor com muito carinho, são pessoas muito simples e que tem sempre boa intenção, aquele tipo de pessoa que eu brinco, que é tipo que nem a nossa avó, que tu chega lá, ele te acolhe com todo carinho, te obriga praticamente a comer ali com ele, para conversar, enfim, são pessoas muito simples, sempre que a gente teve contato, nos trataram muito com carinho e que só precisam de tecnologias que sejam acessíveis, que ele consiga comprar e usar para deslanchar de vez o negócio dele, e é isso, nesse viés, nessa perspectiva que a gente trabalha. Aproveitando o comentário, assim, agora a gente quer deixar um espaço aberto para vocês comentar um pouquinho para nós sobre esse produto que vocês vêm desenvolvendo na Demetec, comentar para os nossos ouvintes quais são os diferenciais que esse produto tem no mercado e trazer, né, para dentro do contexto, que nem a gente vem conversando sobre o pequeno produtor. Fiquem à vontade para fazer colocação. Então, tentando simplificar aí o que é a Demetec, o que é o nosso produto, né? Então, a gente é uma agritech, né? Uma startup do agro aqui da macro-região de Pelotas, né? Que a gente desenvolve, então, soluções de automação, buscando, então, que a gente consiga democratizar esse acesso nessas tecnologias avançadas, de ponta, enfim, o nome que a gente quiser dar, no campo, de uma forma que a gente consiga descomplicar, então, essa jornada do agricultor durante toda essa atividade. No nosso caso, então, mais na pulverização hoje, né? Então, vai do processo desde a calibração do bico do seu maquinário até, então, relatórios de rastreabilidade e predição. E como é que funciona, então, como é que funciona essa coisa? A gente, então,
a ideia que a gente venda o nosso produto então são módulos, né, que eles permitem uma atualização tecnológica aí no mundo acadêmico e mais o pessoal chama de retrofit, talvez. E então a gente faz esses módulos, então eles permitam então a atualização tecnológica dos pulverizadores agrícolas de barras, né, para que a gente consiga então fazer uma aplicação bico a bico, né, que a gente chama, o controle individualizado de bicos, enfim, automatizada, né? E aí então a nossa ideia então é pensar nessa realidade do maquinário da grande maioria dos produtores, né? E com um maior diferencial, então, fornecendo uma tecnologia então, que é nacional, né? Geralmente essas tecnologias são importadas, mesmo quando são da John Deere, enfim, outros eles importam tecnologia, geralmente da Arag, que é uma empresa italiana, um sistema então modular que usa câmeras, sensores inerciais, o GPS, e principalmente a gente se preocupa também muito com a questão de uma concepção que esse produto seja modular, né? Que isso então proporcionaria que ele seja viável tanto economicamente quanto consiga ser fácil de instalar, de usar e de fazer manutenção, que é uma das grandes reclamações que a gente tem do produtor, que às vezes não é só o custo da compra, mas que se gasta muito de manutenção, ou que a tecnologia falha e eu preciso ficar esperando um produto, uma peça que chega, ou um consultor que vem lá da capital, e, enfim, isso para eles faz eles não adquirir tecnologia, então é um ponto que a gente cuida com muito carinho. Com isso, o que a gente busca, então? Né? A gente quer descomplicar nessa jornada do produtor, então, desde o início, fazendo, por exemplo, uma calibração automática, né? Apontando como é que vai estar a condição dos bicos e reduzindo principalmente o tempo dessa atividade, porque se a gente for fazer isso de forma manual, hoje a gente gastaria talvez 1 hora, 2 horas, e a ideia é que a gente consiga reduzir aí para 5 minutos. Então, esse é um dos pontos. Então, já desde o início, antes de começar a pulverização, a gente já tenta descomplicar ela. Começou a operação, então, o sistema vai permitir esse acionamento individual dos bicos pelo celular. Ali, os bicos vão estar por seção, ele vai poder virtualizar, se ficar melhor para ele, mas basicamente, usando a lógica comum, a gente pega e coloca uma faixa esquerda, uma faixa direita, e a faixa central dos bicos, né, que é como eles vêm, e dentro desses bicos ele vai aparecer da cor vermelha quando estiver fechado e da cor verde quando estiver aberto, simulando uma sinaleira, as cores da sinaleira, para ele identificar, então, que é uma coisa que ele já está acostumado. Com isso, então, com esse acionamento dos bicos, ele também vai conseguir monitorar a pressão e vazão para conseguir, então, otimizar bem esse uso dos bicos, né? E tudo isso por meio do nosso smartphone, que pode ser operado, então, sem acesso à internet, porque a gente sabe, às vezes, a dificuldade que tem essa questão de internet no campo, né? Então, a gente, se tiver, melhor, mas a gente não conta com isso e é bem importante. E com tudo isso, então, a gente busca então, que seja uma pulverização otimizada, que é exatamente a questão, e reconhecendo essa variabilidade que tem das plantas, olhando a planta não de forma área a área geral, mas tentando reconhecer ela como planta a planta, né? Isso basicamente. E por fim, depois de tudo, todo esse processo, o produtor então teria acesso aos dados coletados, né, as informações aí, tanto da rastreabilidade, né, do produto, identificando quando foi colocado o produto, quantidade, qual produto, mas também indicando predições com esses dados e gerando informações importantes e estratégicas para o agricultor para próximas safras, enfim. Então, a ideia é que, como a gente trouxe lá anteriormente, a gente consiga fazer tanto a leitura, o planejamento lá que traz a teoria, até a atuação e também gerando novos dados para as próximas safras para que ele consiga realmente identificar tudo, né? Não só BI, mas também atuação, maquinário, fechando o loop da automação, que é o que a gente tenta fazer, né? Que é talvez um diferencial nosso em relação a outras soluções aí de mercado. Manuel, quer fazer alguma colocação? Não, o Mauro foi bem preciso aí na atuação da Demetec, né? É sempre importante lembrar que essa parte de pulverização, apesar de às vezes não ser muito bem vista, ela hoje em dia ela ainda é indispensável, né? Então, aí entra até na parte de sustentabilidade, né? Que economizar recursos de insumos seria uma forma de sustentabilidade, né? De cuidar da terra e
enfim. E também outro ponto que é diferencial do projeto é a parte da modularização, né? De poder o agricultor ter o equipamento dele e continuar usando esse mesmo equipamento, só agregando essa tecnologia proposta pela Demetec. Muito bem colocado aí, Manuel. Até complementando aí também, realmente isso, né? Quando eu falei ali da inovação disruptiva, um dos pontos aí que o Christian traz é exatamente a conveniência, né? Então, o que a gente, usando essa conveniência, como é que a gente aplica ela na Demetec, né? A gente considera, então, que o pulverizador que ele tem hoje é muito bom do ponto de vista mecânico, né? Que ele já está adequado para o tamanho da propriedade, para a realidade do produtor, e a gente usa esse mesmo maquinário que ele já tem, acrescentando tecnologias dele, e isso já torna por si só, diminui a resistência, né, que o agricultor vai ter sobre isso. É um dos pontos, né? O outro também, o próprio celular, a ideia é que ele possa usar o celular que ele já tem, o pulverizador que ele já tem, o trator que ele já tem. Então, o único custo do pacote tecnológico que ele teria é comprar, adquirir esses módulos da Demetec. Né? Então, a gente considera isso muito importante. E é isso, né? Que a gente consiga, com essa tecnologia, se consiga otimizar a produção, a pulverização, no caso, né? E realmente é uma coisa muito importante. E a gente sempre trabalhando aí com essa ideia de disrupção, de reaproveitar tudo que ele já tem para diminuir o custo dele, para ele ficar mais tranquilo quanto a essas tecnologias. E talvez aí um último ponto que eu também tinha comentado em relação ao grande medo que eles têm de tecnologias é dela falhar, né? Então, o nosso sistema é pensado para caso algum dia tenha algum problema no hardware e na questão, ele consiga, então, voltar o sistema antes da nossa atualização, né? Então, ele vai conseguir... Mauro, infelizmente falhou o teu sistema. A janela tá um dia bom, tá bom para pulverizar e pá. Amanhã diz que vai chover, enfim, como é que consegue fazer a pulverização sem a nossa otimização, né? Mas do jeito que era anteriormente, então não para a produção, né? Ao contrário do que hoje ele teria no mercado, que estragou o maquinário, infelizmente tem que parar e aguardar a solução, levar uma concessionária ou aguardar alguma assessoria técnica das empresas. Isso é uma das formas que a gente tem trabalhado para evitar que diminuir pelo menos a resistência, verificando todos os pontos que hoje são críticos quando eles não querem aderir a uma tecnologia. Por que eles não fazem? Então, a nossa ideia é ouvir eles, entender isso e tentar resolver ponto a ponto dentro das nossas condições aí iniciais, né, de uma empresa menor, uma startup iniciante, resolver esses pontos a pontos e sempre ouvindo o agricultor, sempre ouvindo esse pessoal todo aí, para a gente realmente chegar com essa solução que não seja teórica, mas que seja realmente resolvendo os problemas reais, né, do campo que a gente tem verificado. E basicamente essa é a nossa ideia, né, como empresa, realmente resolver ajudar a melhorar a nossa região com os conhecimentos que a gente teve durante a graduação, todos da equipe, os colaboradores, usar todos esses conhecimentos aplicados para o agro, que é tão importante para nossa região, que às vezes acaba sendo esquecido e não se leva nessas tecnologias habilitadoras para esse público que é tão importante para nossa região, que movimenta fortemente a economia, né, de todas as cidades aí da região, aí, da macro-região de Pelotas, que é o nosso foco inicial. Muito bem, Mauro e Manuel. Foi um prazer ter vocês aqui conosco, conversar com vocês, trazer um pouquinho do conhecimento de vocês e sobre a empresa de vocês aqui para nós. E agora a gente vai deixar um espaço aberto para vocês transmitir uma mensagem para os nossos ouvintes. Bom, agradecer aí pelo convite, William, Vitório. A gente está sempre dispostos a colaborar aí, tanto com os agricultores quanto o pessoal aí da academia. A gente acha muito importante essa união, né, da academia, da universidade, junto com os agricultores. A gente acha que isso que vai realmente ajudar a alavancar de vez nossa região. Esses dois entes tão importantes trabalhando em conjunto, né? Então, a gente sempre que puder aí, colaborar, tanto com a questão dos agricultores, e a gente aí está sempre dispostos a conversar e
A empresa é aberta aí para sempre qualquer situação que precisar, novidades. Mauro, acho que tem uma necessidade aqui, ou enfim, qualquer questão a gente está sempre aberto para conversar, para ouvir as pessoas, agricultores, qualquer pessoa que tenha interesse, porque a gente vê que isso é um problema não só da Demetec, né, mas é da região, então a gente quer sempre buscar o melhor para nossa região, né? A gente sempre brinca aí porque a gente às vezes teve proposta, Mauro, vamos, traz a Demetec para outro estado, mas a gente tem essa contrapartida aí que a gente vem dessa região, a gente estudou todos na região aí, por mais que alguns tenham trabalhado, morado fora, como eu, e a ideia é que a gente sempre consiga reverter todo o conhecimento que a gente tem trazido aí ao longo do tempo para mudar a nossa região, né? E uma das formas que a gente vê isso hoje é a startup, né? Que é uma pauta que a gente fala sempre, que para mim, é usar a base tecnológica, né? Um dos conceitos da startup é exatamente esse. E quando a gente usa essa base tecnológica, a gente tem muito forte aqui na região, universidades muito boas, como a FPEL, que a gente está aqui, a FURG, os IFES, enfim, a gente tem muita gente boa que infelizmente está indo embora porque às vezes faltam oportunidades. Talvez uma das oportunidades hoje ou seria a gente industrializar aqui, talvez que depende de outros fatores, né? Mas o mais palpável hoje, então, é a criação de startups por alunos aí e professores, juntando todos esses entes aí, de forma que a gente consiga resolver problemas da região e consiga, de alguma forma, alavancar, desenvolver e fazer com que esses estudantes, esses talentos, né, que nossa região produz há muito tempo, que acabam indo para fora, realmente fiquem aqui. Então, a gente é um entusiasta tanto dos nossos IFES, de todos os nossos ICTs aqui da região, quanto do agro, né? Então a gente tenta unir esses dois pontos aí de forma que consiga realmente a gente consiga contribuir de alguma forma para que a nossa região se desenvolva de vez e no que puder contribuir aí, conversar, levar as ideias, a gente está sempre dispostos aí e agradeço aí pelo convite. Ficamos sempre abertos aí para qualquer conversa aí. Tá contigo, Manuel, para encerrar aí. Bom, eu agradecer também a oportunidade aí do podcast a gente falar e apresentar um pouco do que a gente está pesquisando e trabalhando. Parabenizar também pelo podcast, né? É uma maneira de divulgar o que está sendo feito, né? O que está sendo trabalhado, sempre com o objetivo de melhorar o produto ou levar informação para quem tem interesse. É uma forma de sempre dar um retorno para a sociedade do que a gente aprende tanto na graduação como desenvolvendo as pesquisas, né? Dando um retorno à sociedade para garantir uma vida melhor para todos. Então, da minha parte era isso. Obrigado aí. Eu peço até desculpa também, que eu e o Manuel, a gente se empolga, é um assunto que a gente hoje tem vivido com quase 24 horas. Quando a gente está acordado, a gente está vivendo esse tema, né? Então, a gente fala com muito amor, muita empolgação, porque a gente realmente acredita que a gente pode contribuir com a equipe muito forte que a gente tem e conta, como ele concluiu ali também, parabenizar vocês aí pela iniciativa e dizer que a gente é parceiro aí, tanto como acadêmico como empresa, né? Parceiros aí do grupo de pesquisa, do podcast, contem sempre conosco e também parceiro aí da sociedade como cientistas e como empreendedores. Que a ideia realmente é essa, ajudar. A gente tá aqui para ajudar, né? A gente gasta nosso tempo para ajudar todo mundo aí e para desenvolver nossa região, que é o objetivo maior do que apenas desenvolver a gente, a empresa, enfim, é o desenvolvimento da região e parceiro aí para qualquer iniciativa que tiver esse objetivo aí, contem sempre com a gente. Querem melhorar a região, chame aí Manuel, Mauro, todos os guris da Demetec, todo mundo aí, que a gente vai ser sempre parceiro para ajudar.
Muito obrigado, meninos. Foi um prazer mesmo ter contado com vocês aqui. Muito obrigado por todas as informações que vocês têm contribuíram com nós, né? Eu acho que é bastante relevante aqui, tanto para nossa região, quanto para também, saindo um pouco do meio acadêmico, para passar para o pessoal de como vem se desenvolvendo esse tema com um contexto geral, né?